Pessoas bonitas são privilegiadas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, tenho 3 recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. Às vezes até não conhece um podcast, né? A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos pra pauta? Bora! Altair, hoje é dia de discutir ciência e senso comum. Você parece mais bonito hoje, Ken. O que aconteceu? Eu acho que é porque você tem uma angústia a dividir conosco. É porque eu sou um privilegiado. Você é um privilegiado? Eu sou um privilegiado. Altair, o episódio de hoje, ele na verdade se baseia em vários estudos que foram enviados pelos ouvintes. Pois é. Tá? Mas vários. É um compiladão, assim. Um compiladão, um juntadão aqui, né? E alguns deles, inclusive, de ouvintes que não se identificaram, outros foram estudos que a gente mesmo localizou, né? Então a gente vai pular entre eles aqui, vai ficar alternando entre eles para discutir sobre esse assunto, tá, Altair? Existe um senso comum de que a beleza física, né, a aparência bela, segundo padrões da sociedade, né, elas acabam significando na prática vantagens para essas pessoas, as pessoas belas. As pessoas bonitas levam vantagem em relação às pessoas menos bonitas, tá, na nossa sociedade, na sociedade que se formou a partir da existência da humanidade, Altair. Eu acho que isso é uma coisa inegável, né? É inegável. A questão é, vamos discutir aqui o quanto essa beleza, dando privilégio, né? Ela já foi estudada, né? O quanto é possível interferir nesse tipo de privilégio, tá? E para isso a gente tem aqui esse apanhado de estudos, né, Altair? Isso. Vamos começar então com um estudo que deu na revista Galileu. E o título da matéria é a seguinte: pessoas bonitas têm mais chances de serem inteligentes, aponta estudo. Poderiam ser também todos vítimas dos nossos apontando estudos, né, Altair? Pode. Mas aí sim, ele afirma que pessoas bonitas têm mais chances de serem inteligentes, diz o estudo. Homens e mulheres belos teriam QI mais alto do que a média. E a matéria diz o seguinte: a afirmação é só mais um rostinho bonito pode cair em desuso depois dessa pesquisa. A beleza, que muitas vezes chegou a ser associada à falta de inteligência, pode ser sinônimo de QI alto. É o que diz o estudo feito pela Escola de Economia de Londres. Os pesquisadores sugerem que homens e mulheres bonitos teriam QI mais alto do que a média. Segundo eles, a atratividade física estaria significativamente associada à inteligência. A beleza teria uma relação mais forte com a inteligência no sexo masculino. O estudo provou que os homens inteligentes possuem um QI de 3,6 pontos acima da média. Já as mulheres belas têm 11,4 pontos de vantagem sobre o QI da média. Para o responsável da pesquisa, Satoshi Kanazawa, como homens inteligentes estão mais inclinados a atingir o sucesso, eles também teriam mais chance de casar com belas mulheres. Você já emendou um estudo aqui no outro. O estudo avaliou 52 mil pessoas do Reino Unido e dos Estados Unidos. E apesar dos resultados encontrados, o pesquisador faz uma ressalva e diz que não há justificativas para acreditar que os bonitos sejam melhores do que qualquer um. O trabalho foi puramente científico e não dá premissas para tratar as pessoas de maneira diferente por causa de sua aparência. A descrição tá ok, a única coisa é essa frase final, que ela tá totalmente errada. Repete a frase final, por favor. O trabalho foi puramente científico e não dá premissas para tratar as pessoas de maneira diferente por causa de sua aparência. Você usar a justificativa de que o trabalho é puramente científico, logo não é válido, é um contrassenso em si, né? Não é? Eu vi 2 contrassensos aqui. Uma é essa e a outra é a segunda parte, né?
não dá as premissas para tratar as pessoas de maneira diferente por causa da sua aparência, assim, né? Quer dizer, a parte da premissa que as pessoas conseguem tratar de maneira igual, baseado na aparência. E claramente elas não conseguem. Assim, é sempre um julgamento a posteriori, você reavaliar o seu processo decisório, né? Mas são vários estudos, tá? A gente vai discutindo eles aos poucos, mas vamos começar com algumas definições. Então, tudo bem, pessoas mais bonitas, elas têm certos privilégios, vantagens, e isso é algo inegável, mas o primeiro ponto de reflexão aqui é sobre, por exemplo, as pessoas em geral colocam no mesmo saco você julgar uma pessoa bonita, né? Você acha uma pessoa bonita, logo isso faz com que você atribua a ela certas características, e as pessoas acham que é o mesmo processo de você julgar pessoas pela cor, por exemplo, ou pelo gênero, ou pela opção sexual. Não é o mesmo processo decisório. Essa é a primeira coisa. Você julgar pessoas com base em atributos físicos, na beleza dela, né? No conjunto da estrutura física, é um processo decisório totalmente diferente de julgar por cor, etnia, enfim. Não é a mesma coisa, não dá pra pôr no mesmo saco. É mesmo? Não. Mas antes de entrar nesse ponto especificamente, vamos dar as definições mais ou menos do que é beleza, tá? As pessoas sabem que a noção de beleza, do que é ser bonito ou não, varia conforme o tempo, varia conforme a cultura, por uma série de condicionantes. Mas vamos dar uma definição mais genérica, que talvez ajude a gente a pensar daqui pra frente. Então, assim, a definição mais abrangente de beleza é a seguinte: é a característica de um animal, ideia, objeto, pessoa ou lugar que provém uma experiência perceptual de prazer e satisfação. Né? Essa definição de beleza engloba, quando você vê uma pessoa que você julga bonita, isso te dá uma certa satisfação. Te coloca num processo de homeostase. É bem aquelas coisas de filme de adolescente, que dá aquela sensação que você se desliga do mundo um pouco. Né? Quando você vê alguém muito bonito na sua concepção. O belo, né? Faz isso. A noção do belo. É parecido com quando você se depara com uma obra de arte que pra você parece muito bela também. Isso, exato. Ou a natureza, ou alguma coisa. Uma paisagem. Uma paisagem. Tá tudo no mesmo barco. Certo. Então a percepção de beleza é diferente de avaliação por meio de estereótipo. Então a beleza, ela não é um estereótipo. Assim, os atributos relacionados àquilo que é belo podem ser gerados por estereótipo. Mas a percepção estética é algo inato. Então crianças pequenas prestam mais atenção, elas fixam mais o olhar em rostos mais bonitos. E o que é beleza nesse Instintivamente. sentido? Instintivamente. E o que seria a beleza nesse sentido? Simetria. Então, o primeiro indicador biológico de beleza é a simetria. Isso independente da etnia, do sexo, enfim. Tá? Pessoas mais simétricas, com o rosto mais simétrico, são percebidas como mais bonitas. Mesmo para uma criança, então, que ainda não aprendeu, vamos dizer assim, quais são os estereótipos de beleza da sociedade onde ela está inserida. Então, o primeiro atributo de beleza, assim, é ordem, harmonia e simetria. Tá? Então, isso é muito relevante para crianças pequenas, por exemplo, e continua na gente, né? Falando um pouco da história, né, dos conceitos de beleza, que isso é importante aqui no caso, os gregos associavam muito a questão da beleza com simetria e precisão. Então, eles tinham uma abordagem matemática mesmo da beleza, né? Então, aquilo que eu consigo quantificar, que é medido diretamente, que eu consigo prever as dimensões e tal, isso me dá o senso de belo. Se você lembrar dos pitagóricos, a linguagem de Deus era a matemática, né? Então, é uma coisa muito ligada à forma mesmo, à simetria e tal. Mais pra frente, chegando na Idade da Razão ali, né, o iluminismo, o romantismo, foi aí que começou a ideia da beleza ligada ao amor. Né? Então, os gregos não tinham essa dissociação entre aquilo que era belo e aquilo que eu posso gostar. Então, o belo era muito maior do que algo que eu posso gostar, é algo maior que eu, é algo que se liga à minha existência, né? Essa coisa de você ligar beleza com uma atração, né? A beleza de indivíduos, por exemplo, começou mais no iluminismo, um pouco depois, em que as pessoas começaram a voltar a sua atenção muito mais, um pouco menos para a natureza e mais para o outro, né? Para os indivíduos e tal, né? E aí eles vem a ideia do amor, né? Vem a ideia do romantismo ligado à beleza. Então, quando eu acho alguém muito bonito, é um sinal de que eu gosto dessa pessoa. Isso é uma coisa muito iluminista. Então, você particulariza a noção do belo. Então, se eu acho uma pessoa bonita é porque eu gosto dela. Não é algo natural, não é algo que está no ambiente, entendeu? O belo deixa de ser o B maiúsculo e vira o B minúsculo. Né? Eu acho você bonito, por isso eu gosto de você. E isso é uma ideia bem romântica, assim, né? Que são coisas
distintos. São distintas, são coisas distintas. Elas partem do mesmo ponto, Sim. né? Então, dentro do espectro de pessoas que têm o mesmo valor de mercado que você, valor de mercado não pense de um ponto de vista econômico, tá? No mercado do approach, assim, você vai tender a ter contato e ser escolhido ou escolher pessoas mais ou menos do seu nível, do seu valor de mercado. Dentro desse espectro de pessoas, algumas você vai escolher com maior chance do que outras. Sim. E isso é o que você vai chamar de belo. Né? Então, gostei de tal pessoa, eu achei ela bonita, e ele bonito, enfim. É bem uma coisa de teoria dos jogos, mas a noção de belo com B minúscula é essa, né? E aí vem um pouquinho depois, mas no século XX, vem a ideia do Nietzsche, que aí é exatamente o ponto que você coloca. O Nietzsche fala muito disso, né? Que o desejo de poder foi no passado o desejo de beleza. Então, pessoas que eram belas tinham poder, né? Então, Nietzsche dá como exemplo essa relação entre o desejo de poder, que foi o desejo de beleza, né, pela ideia do mito da Helena de Troia, né? Então, Helena de Troia foi raptada e era reconhecida como a mulher mais bonita do mundo. E o rapto dela, se você vê a história com mais detalhe, é sempre associado... Ela, na verdade, por ser muito bonita, não era ela. É o que ela representava. É o que ela representava, que é o senso de poder. No fundo, a história é uma disputa de poder, meio que disfarçado pela beleza dela. Essa é a grande crítica do Nietzsche, né? Então, as pessoas bonitas têm privilégios sociais, porque isso, na verdade, é uma forma de mascarar as relações de poder, né? Então, era uma crítica que ele colocava que é bem pertinente hoje, e que, de fato, tem a ver com a sua insatisfação, né, em relação ao mundo de hoje. Aí você tem a questão sociológica da beleza, que é ditada por estereótipo, que é ditada por todas essas regras sociais, convenções e tal. E você tem um estudo mais experimental da beleza, né? Que diz respeito às características biológicas, simetria, bons genes, aptidão e tal, né? E aí, essa área experimental, que é chamada estética experimental, estuda como a gente percebe a beleza, seja de pessoas, de coisas ou de obras de arte. E aí, falando só um pouquinho disso do cérebro, a gente tem uma área específica para reconhecimento de faces, que é o giro pré-frontal ventromedial, e essa área ela é muito relacionada também com percepção de simetria, de padrões simétricos. A gente passa mais tempo observando coisas que são parecidas, simétricas, né? E tem uma área específica dessa área maior, que é o córtex orbitofrontal, que é relacionado também com a expressão de face, mas ela é a área que codifica a percepção de beleza. Então, coisas que a gente acha esteticamente bonitas, essa área é responsável por... tem várias vias que passam por essa área, né? O córtex orbitofrontal. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente reconhece obras de arte, pessoas, bichinhos e tal, essa área é responsável, ela tem um grande papel em reconhecer a beleza dessas coisas, né? E achar as coisas fofinhas. Lembra do nosso episódio porque que coisas fofinhas dão vontade de matar, né? De morder. Tá? Essa área é envolvida nisso. E aí a gente entra, por exemplo, na questão da beleza como um atributo físico. Então, só voltando à nossa pergunta. Beleza confere privilégio? Sim. Inegavelmente. Sim, confere. Tá? Mas aí a pergunta, o que é privilégio? Privilégio social é uma coisa, privilégio biológico é outra. Tá? Se você é bonito, se você é simétrico, tem uma boa formação física, é óbvio que você tem uma melhor saúde. Entendeu? É óbvio, sabe? Então, há uma relação direta entre essas coisas. Você tem uma melhor saúde, e isso pode aumentar sua sobrevida um pouco, né? Aumenta sua aptidão para várias coisas. Então, isso é uma vantagem biológica. Tá? Mas existem vários tipos de bonito, né, Altair? Então, aí entra a questão porque social. Simetria é uma coisa bastante concreta, vamos dizer assim. Então, aí a questão da beleza biológica e a beleza social. Então, beleza biológica é ditada principalmente por simetria e aptidão física. Isso em homem ou mulher, né? Então, se você é uma pessoa simétrica, por exemplo, se você pega uma foto sua com 15 anos e uma outra com 35, se você vai perdendo simetria entre os lados do seu rosto ao longo do tempo, isso mostra que o ambiente... Você é muito acometido por doenças, por exemplo. Né? Então, pessoas que são acometidas por doenças, nem precisa ser uma doença grave, mas por patógenos em geral, vão perdendo a simetria ao longo da vida. Né? Isso é normal. Então, você pega pessoas mais velhas, elas são menos simétricas do que a versão dela mesma jovem. Porque o ambiente vai moldando isso. Né? Então, se eu pego uma pessoa de 35 anos e ela é simétrica, assim, bem simétrica, isso é um sinal de aptidão física. Né? Isso confere vantagem, claro. Perfeito. Né? Mas então, até aí é simetria. Isso. Vou falar da questão biológica primeiro, vou fechar isso. Tá? Então, por quê? Simetria e aptidão física são atributos biológicos que são selecionados evolutivamente. É importante você ser saudável e bonito nesse sentido, né? De simetria. Por isso que percepção de beleza
é avaliado por um processo decisório diferente de cor, de peso, de altura, altura menos, a altura também entra como processo biológico, né? Então pessoas mais altas é um traço adaptativo melhor, tá? Principalmente em homem. Em mulher é um pouco menos, mas em homem é um traço adaptativo. Então, por exemplo... A largura também, não tem? O peso também, obesidade. Se a pessoa é muito magra ou muito gorda, também é vista como pouco saudável, assim. Isso também. Só que isso é mais modulado por evento ambiental. Então, você pode ser uma pessoa que tem uma tendência a ser magrinho, mas ser gordinho porque você come muito, ou come mal, né? Tá, mas a pessoa não sabe se ela tem tendência ou não tem tendência. Ela bate o olho e fala, essa pessoa, e inconscientemente ela já consegue julgar se ela é saudável ou não. Sim, rapidamente. Não, isso é muito rápido mesmo. Então, o que eu quero deixar claro assim é que não coloque na mesma caixa beleza física ligada a atributo biológico com beleza ligada a questões sociais como cor, gênero, orientação sexual, o que quer que seja. Porque o que você está chamando aqui de beleza física ou biológica, ela está bastante representada pela simetria. Isso. Simetria e aptidão. Capacidade de fazer coisas fisicamente. Certo. Eu até preferiria usar simetria do que beleza, nesse caso. Assim, né? Essa pessoa é simétrica. Porque, se eu dizer essa pessoa é bonita, é uma coisa que pode variar, como você mesmo disse, né? Pode variar de lugar para lugar, pode variar de acordo com o tempo. Isso. Né? Uma pessoa que já foi considerada muito bonita no século XV ou XVI, né? Hoje talvez não fosse considerada bonita. Exato. Porque o padrão de beleza, vamos dizer assim, ela muda também de acordo com o tempo, de acordo com o lugar. E essa é a fonte da sua insatisfação maior, né? A minha fonte de satisfação, na verdade, é o quanto isso, não a simetria, que é um fator biológico, né, e difícil de você interferir. Não dá. Talvez não tenha nem sentido interferir. Isso, exato. Né, porque a simetria, enfim, ela tem uma alta correlação com saúde, né, e aptidão, mas sim em relação ao privilégio que se dá a partir do estereótipo da beleza. Isso, excelente observação. Exatamente isso que é o ponto nevrálgico. Assim, que é uma coisa que é bastante alimentada pela indústria, não só da publicidade, né? Pela indústria como um todo. Assim, né? A indústria cultural, né? Pensando na dor, na indústria cultural. Isso. Cultural, corretamente. Né? Então, assim, inclui a publicidade, inclui o cinema, a produção audiovisual, as relações de trabalho, sim, tudo. Saindo agora do ponto biológico, a percepção de beleza biológica ela gera uma marca que você não consegue mudar. Você sempre vai achar pessoas mais simétricas ou com uma maior aptidão física mais bonitas. Isso não tem problema, tá? Porque a seleção natural, ela não é justa. Ela não serve pra isso. Sabe? Ela não tem um propósito, entendeu? Tem gente que nasce com canivete, tem gente que nasce com uma bazuca. Você vai se virar com o que você tem e acabou, sabe? Então para. Aliás, é muito boa essa frase. Então... A evolução não é um sistema justo. Não, ela não tá nem aí pra você, entendeu? Não, para, sabe? Isso é um pensamento cristão, nada a ver, sabe? Não existe justiça natural. A natureza é aleatória, ela tem um sentido muito aleatório. Então, como não tem um fim, né, não tem um sentido, assim, tem um sentido adaptativo, mas não tem uma lógica por trás dele, então pode ser que você faça o melhor que você puder fazer e dê tudo errado. Basicamente, biologicamente, pode acontecer isso. Desculpa, é triste, mas é assim. Né? No entanto, a cultura tem um papel importante para trazer sentido, para modular essa falta de sentido natural em coisas que fazem sentido do ponto de vista ontológico, do ponto de vista individual, do sujeito. As coisas começam a fazer sentido pra você a partir do momento que surge o sujeito. Ouça de novo aquele podcast que o nosso cérebro faz quando você fala com você mesmo, que é quando surge a noção de self, né, de eu. Aí surge a necessidade de buscar sentido, quando você acha esse eu. E aí a noção de beleza se torna social. Então, crianças pequenas com um ano e meio, 2 anos, conseguem discriminar coisas bonitas de não, mas elas não pensam nisso. Tipo, não passa por um julgamento formal. Mas quando você é adulto e você julga coisas como bonitas ou não, tem esse processo biológico adicionado com uma formação de estereótipo de julgamento de beleza. Então, a publicidade, enfim, a psicologia, outras áreas do conhecimento, podem influenciar nessa segunda parte, em como são formadas as representações sociais de beleza. Porque essa parte primeira biológica é dada, já, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que pessoas, aí considerando a época, né, considerando os padrões de beleza da época, de cada época específica, alunos mais bonitos em classes têm notas mais altas, recebem notas mais altas, não muito mais altas, mas um pouquinho. Todos esses efeitos são marginais, é um pouquinho. Professores mais bonitos têm mais atenção dos alunos, não muito, mas um pouquinho, né? Criminosas mais bonitas recebem penas menores,
quando dos juízes. Dos juízes, quando cometem o mesmo tipo de crime. E pessoas que trabalham numa mesma área de trabalho têm, em média, um salário 3% maior. Então, beleza confere uma vantagem? Confere, mas um pouquinho. É um pouquinho e provavelmente ele é um viés inconsciente. Assim. Em geral é um viés inconsciente. Provavelmente a pessoa não reconhece e provavelmente não vai admitir ela nem percebe. Que teve um julgamento enviesado por conta da beleza. Isso. Tem um jeito muito fácil de testar isso, que é usando o eye tracker, por exemplo. Você bota uma foto de uma pessoa bonita e uma não tão bonita, a pessoa passa mais tempo olhando. Claro. E aí você pergunta pra ela, qual delas você passou mais tempo olhando? Às vezes a pessoa nem repara, nem sabe. Entendeu? Não é culpa dela. Né? Acontece, é assim mesmo. Né? Então, não tem problema. Mas por não ser culpa dela ou por ser inconsciente é que é preciso ter mecanismos para neutralizar esse viés. Isso. Né? Então, o grande ponto aqui é você culpabilizar o indivíduo em vez de culpabilizar o processo. Isso. Daí vem o papel da publicidade. A publicidade aí me lembra muito o Adorno, que é a relação entre mito e esclarecimento. Que é todo esclarecimento gera mito e o mito também gera o esclarecimento. Né? Então, um dos campos que mais podem trabalhar para mudar essa percepção social da beleza, não a biológica, porque isso não dá, é a publicidade. Que é a área que mais reafirma esses estereótipos ruins de beleza social. A publicidade e o entretenimento. Né? Em geral, a isso. A indústria cultural. Isso. Então, por exemplo, quando você vê negros na propaganda, são sempre negros bonitos. Né? Quando tem negros. Exato. Pode ser diferente. Assim, a gente tem que abrir para diversidade e tal. Mas todos os diversos são bonitos? Essa representação que você está criando? Sim. Então, aí que tá o problema. Os brancos também são bonitos. Isso, todo mundo é bonito, né? E é esquisito, todo mundo né? é bonito e descolado. Exato, e é esquisito quando você entra em contato com essas propagandas, depois você vai no mundo real das coisas comuns. E isso vale também para entretenimento, né? Vamos olhar para Hollywood. Claro, todos os grandes ídolos de Hollywood não são gordos e feiosos, né? Você tem uma ou outra exceção aqui. Quando faz sentido pro filme, enfim. Exato, mas assim, os ícones, né, são ícones de beleza. São ícones que representam o padrão de beleza. E quando você faz ícones feios, ou enfim, eles são vistos como anti-heróis. Então, muitas entendeu? Vezes, já é o problema, né? Você chamar de anti-herói isso, né? Quando na verdade... Ou é um alívio cômico. Quando não precisaria, né? Você falou de uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que os bonitos, eles têm penas mais suaves, né? Os criminosos bonitos. Que os feios, né? E existe a premissa, né? Existe uma premissa de que a justiça deveria ser cega, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: se o juiz fosse cego, ele teria um julgamento menos enviesado? Talvez. Como é que funciona esse conceito de beleza para um cego? Assim? Ótima pergunta. Pessoas não videntes, né, pessoas com deficiência visual também têm senso de simetria, né? Sim. Só que o senso de simetria é em outra ordem, não usa a formação visual. Então tem simetria, por exemplo, do tato. Usa o tato e voz. Quem é cego sabe que você acha pessoas lindíssimas pelo caso da voz, aí você põe a mão nela, você já vê que não é tudo isso. Né? É a mesma coisa que acontece quando você se apaixona pelo locutor do rádio, sabe? É a mesma coisa. Sim. Né? Você olha o locutor do rádio, você imagina na sua cabeça uma coisa sensacional, e você vai ouvir, não é tudo aquilo. Aliás, ressalva, como isso é um podcast, eu já peço desculpas por mim e pelo Ken, porque vocês estão imaginando a gente como muito melhor do que a gente é pela voz. Então, vocês estão errados. Estão completamente errados. Tá? Então, já peço desculpas se a gente se esbarrar na rua, já peço desculpa, desculpa sou eu. Porque a gente tem a gente tenta superestimar mesmo, né, a beleza de pessoas ou coisas que a gente tem menos informação. Então, quando você tem acesso só à silhueta da pessoa, ou à voz da pessoa, você tende a superestimar a beleza geral dela. Agora, fugindo um pouquinho da ciência e entrando no campo da opinião aqui. Na sua opinião, você acha que pessoas com deficiência visual, elas têm menos viés a respeito da beleza? Boa pergunta. Não sei. Tem que fazer alguns estudos a respeito disso. Se você pensar em efeito de publicidade, talvez, então, será que pessoas que não são videntes, que são cegas, têm uma maior resiliência à informação de propaganda, com viés de cor, de beleza, enfim, talvez eles sejam mais resilientes, porque a informação é muito visual em geral, né? Mas... Ou mesmo como eles assistem um filme, né, no cinema. Eles assistem um filme no cinema baseados em uma narração descritiva. Isso. Então, nem tato ela tem, né? Então ela não sabe nem como é a forma do objeto que está falando.
Ela tem ela tá ouvindo a voz. Uma intuição sobre o que seria, né? Ela tá ouvindo a voz e alguma descrição, né? De alguém que tá descrevendo aquela cena, assim. Sim. Né? Ele entrou na sala. Na Mas verdade, ele não sabe como é o ele, né? Ele não tem sequer a chance de tatear o rosto dele. Isso. Então, na verdade, assim, não é que eles são mais blindados contra a possibilidade de serem afetados pela beleza. Eles podem ser. Se a propaganda descobrir um meio de colocar esses vieses dentro da informação que eles têm acesso, eles vão ser igualmente afetados. Então, porque é da natureza humana. Exato, Então, se você conseguir afetar voz e tato, alguma coisa assim, vai gerar o mesmo tipo de problema. Bom, a gente divagou, né, sobre o tema e agora vamos voltar então aos estudos aqui. Esse primeiro estudo que a gente leu, da relação entre pessoas bonitas e teste de QI. Você acha que ok? Foi um estudo... Não, o artigo é ok, mas vale a pena olhar os números. Então, a diferença entre o QI, entre os homens bonitos e não tão bonitos é 3 pontos. 13 pontos. 13. E das 13, mulheres... 13 pontos, 3,6 acima da média, no caso dos homens. E 11, né, para as mulheres. E 11,4 no caso das mulheres. Uma diferença de 10 pontos no QI, ela pode ser explicada por várias coisas, né? Pode ser por variação na própria resposta do indivíduo ao teste, né? Isso acontece. É uma diferença, no ponto de vista estatístico, pode ser significativo, do ponto de vista prático não é tanto, né? Então, de novo, ele dá uma vantagem, mas um pouquinho. E pensando assim, QI... Ele pode ter dado uma vantagem ao longo da vida para ele ter tido essa vantagem pequena na hora de fazer um teste de QI, por exemplo. Ótima observação, exatamente. O QI, ele serve para explicar não variações individuais, mas coisas grupais, coisas de grupo, de população. Então, quando você olha o comportamento do grupo, tem uma vantagem pequena. Mas isso não quer dizer que se você olhar alguém na rua, ele vai ser mais inteligente. Certo. Né? Porque ele pode ter tido essa vantagem ao longo da vida, né? E não necessariamente na prova de QI foi só um reflexo disso. Isso. Né? Tá, porque tem um outro artigo aqui que diz o seguinte: pessoas bonitas têm mais chance de serem chamadas para entrevista de emprego. Aí diz o seguinte na notícia do Globo: currículos com fotos de mulheres e homens atraentes tiveram uma taxa de resposta 50% maior em média, aponta estudo feito na Itália. Você concorda com esse resultado? Rapaz, eu acho que se você coloca a foto da pessoa, eu acho que isso pode acontecer mesmo. Exato. Assim como acontece com brancos são mais chamados do que negros, né? E... Isso é um viés presente em estudos de RH, assim, tem vários trabalhos de RH mostrando que o entrevistador, por mais treinado que ele seja, ele sofre esse tipo de viés mesmo, né? Aí vale a pena comentar um pouco sobre outros tipos de seleção de pessoas, métodos de RH, que são um pouco diferentes do usual. Para quem já fez seleção de RH sabe, né? Tem entrevista, dinâmica de grupo, essas coisas, mas tem alguns processos um pouco menos ortodoxos, que são muito interessantes, que é um baseado em terceiras pessoas. Que é assim, por exemplo, o Ken se candidata para uma vaga de emprego. Aí, ao invés de entrevistar o Ken, eu nem vejo ele. Nem olho para ele, não peço nada, nenhuma informação dele. Mas eu peço uma lista de contatos sobre ele. Né? E eu entro em contato com os contatos. Então, sempre com os terceiros. E não é a mesma pessoa que entra em contato com os terceiros. São pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu peço para um amigo seu. Então, me dá um contato de um amigo seu. Você me dá um contato. Aí eu ligo pra ele e faço algumas perguntas pra ele sobre você. Depois uma outra pessoa que não me conhece liga também pro seu amigo. Certo. Então você tem validação cega entre os entrevistadores e eles são cegos em relação a você. Né? Então você se baseia puramente nas informações sobre o indivíduo e como você nem vê o indivíduo, exclui todos esses tipos de vieses físicos sobre ele. Né? Esse tipo de seleção, ele é feito no Google em algumas áreas e tem outras empresas multinacionais que fazem também, né, para alguns cargos. Esse tipo de seleção é o mais inclusivo. Então a pessoa só é vista na última fase. Certo. Na última fase, assim, ela já está contratada, eles fazem uma apresentação. E aí aparece todo tipo de gente diferente, assim. É um ótimo processo, quando você exclui o indivíduo se baseia na informação sobre ele. Certo. Então esse é um método que mitiga esse efeito do atributo físico. Algumas profissões também permitem, né, alguns processos de seleção diferentes, né? Por exemplo, não me recordo agora qual é a orquestra, mas uma orquestra sinfônica que seleciona os seus músicos através de teste de instrumento atrás de uma cortina. Isso, cego, então, né? As pessoas que estão avaliando, né, elas só estão ouvindo a pessoa tocando. Isso. Né? Porque influencia mas mesmo. Ela não está vendo nada. Né? Ela sequer sabe se é um homem ou uma mulher. Ou um trans, ou enfim. É uma criança, né? Enfim. Exato, ou se é uma criança ou um adulto, né? Porque ela está se baseando 100% em cima da performance. Que é o que importa ali, né, pro caso.
né? Que é possível nesse caso, assim. Outro estudo aqui, Altair, ela é mais zoeira, vamos dizer assim. É isso. Homens tendem a não usar camisinha se a mulher é bonita. Aponta estudo. Então, parece uma informação antiga do tempo que ninguém tinha acesso às informações e que as pessoas não entendiam muito bem sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Mas, segundo estudos recentes, é real. Homens tendem a não usar camisinha quando consideram suas parceiras mulheres bonitas. E quem descobriu isso foram pesquisadores da Universidade de Southampton e de Bristol, no Reino Unido. Bom. Então, tem uma explicação assim, um pouco mais evolutiva, mas, de novo, não explica variações individuais, né? Que é essa coisa da tendência masculina a passar os genes e tal, né? A ideia do gene egoísta, do Dawkins, e daí quando você vê uma... De novo, não pense essa explicação pra você, tá? Uma explicação pensando na espécie, não nos indivíduos, tá? Senão você é taxado de sexista, sabe? Não. Mas a teoria, por exemplo, evolutiva, pra ficar mais fácil, imagina que ao invés de ser gente, né, pessoas, é um tipo de lagarto. Só que esse lagarto usa camisinha, por uma razão qualquer, tá? Então os lagartos machos, tendem a não usar camisinha quando ele acha as lagartas bonitas, né? Fêmeas. E isso tem a ver porque quando o lagarto percebe a fêmea como um maior potencial reprodutivo, porque ela tem mais aptidão, porque é mais bonita, aumenta o interesse dele de passar os genes pra frente. Né? Aumenta a necessidade de cópula e também de reprodução. Então, mas não é porque o lagarto ele é, tipo, sei lá, ele quer fazer mal, não necessariamente é isso. Mas sim, ele quer aumentar a chance de reprodução. Sim. Que é passar. Porque tá vendo aquela parceira como saudável pra isso, assim. Exato. Né? De novo, aquela correlação entre beleza e saúde. E saúde. Isso. Isso é só no lagarto, tá? E um último estudo aqui, Altair, dessa série, né, que a gente poderia fazer infinitamente, né, mas a gente precisa terminar. Claro. O episódio tá chegando ao fim. É o que deu no G1. Estudo explica como feios conquistam beldades. Homens feios têm sucesso com mulheres bonitas por se acharem mais atraentes do que são, diz estudo. O que você tem a dizer sobre esse estudo aqui, que foi publicado na Psychological Science? Confiança é a chave do sucesso, né? Isso é um artigo legal. Inclusive é um conhecido meu que escreveu, foi um dos autores. O artigo é interessante, do ponto de vista da psicologia social, ele é bem interessante. É um bom estudo, ele faz um estudo descritivo e ele entrevista a pessoa, não é só questionário, ele entrevista. Então ele vê que homens que... Primeiro, ele pede pro homem avaliar a beleza dele, enquanto ele se acha bonito, e outras pessoas avaliam ele também, né? E aí colocam ele em situações ali de corte, de corte, e ver se o que ele faz, a performance, o que ele tenta e tal, né? E, em geral, ele se acha um pouco, não muito, mas um pouquinho mais bonito do que os outros acham ele, né? Ele tem mais confiança, então ele superestima a capacidade de sucesso dele, e isso aumenta a capacidade de sucesso dele também um pouco, porque ele é um pouco mais ativo, né? E isso corrobora também... Inconscientemente ele aumenta o valor de mercado dele. Ele tenta aumentar o valor de mercado. É o marketing pessoal dele, né? Ele faz um marketing pessoal ali. E as mulheres? Então, com a mulher não é tanto esse efeito. Mas o que acontece com as mulheres? Ele parece mais confiante e a mulher sente isso, é isso? A mulher percebe essa autoconfiança e essa... Antes dele começar a falar, ela percebe a beleza dele de fato como menor, frente à média dela, né? Então, ele não é tão bonito assim. Então, a primeira avaliação de valor de mercado ali. Isso, baseado só na aparência. Se você vê só a aparência, não, né? Mas aí é bem a cauda do pavão mesmo, né? Ele vai, e você vê a questão de confiança. E tem uma coisa muito importante dos estudos, assim, que para a escolha feminina, quando ela é jovem, importa bastante a beleza. Quando ela é um pouco mais velha, então isso tem um viés de idade. Isso não mostrou no artigo do G1, eu acho, né? Que tem um viés de idade. Esse efeito de sucesso do homem mais confiante afeta mais mulheres que são um pouco mais velhas. As mulheres jovens, nessa primeira coisa do visual, já pega e acabou. Não importa muito o que o cara faça. Quando a mulher é um pouco mais velha, o que seria mais velha? 30 anos pra frente. Em geral, ela é mais sensível a esses atributos comportamentais e diminui um pouco o peso do atributo físico, né? Por razões de estratégia sexual, dela ter que maximizar a possibilidade de reprodução, de contato, enfim, e também a própria percepção que ela tem do sucesso dela mesma, né? Então o valor de mercado vai variando conforme a idade.
Então ela se torna um pouco mais tolerante e aí, né? Tá certo. Os feios têm um pouquinho mais de sucesso. Tá certo, Atan. Então acho que o importante aqui a gente usou como ponto de partida esses estudos, alguns mais Zoeiro. sérios, outros mais zoeiros, né? Mas o importante era que a gente diferenciar, né, o que é a beleza física, biológica, do que é a beleza construída socialmente a partir de estereótipos. E acaba levando à construção de estereótipos, né? E como isso é pernicioso, né, para a sociedade. Então, né? a grande mensagem final é que a ação social coletiva, né, de entidades e tal, podem mudar a representação social da beleza. Mas vai ter sempre um componente biológico que vai comandar e é inerente. E tem que lidar com isso. E que bom que ele existe, na verdade, porque ele garante o sucesso reprodutivo e a sobrevivência da espécie. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.